Deixa eu cumprimentar aqui o Ricardo Lodge, ex-reitor da UERJ. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo. Tudo bem, Miguel? Mais um prazer estar aqui com você, para a gente debater, com a Yara também, aqui saúde. Olá, boa tarde. Importante. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Ô, Ricardo, a gente acabou de conversar com o Serrano, com o Pedro Serrano, falamos muito aí do processo contra o Bolsonaro, mas eu queria trazer outro assunto com você. Depois a gente volta ao processo contra o Bolsonaro, se tiver tempo aqui para umas conversas, mas vai ter. Que é uma ameaça que o presidente dos Estados Unidos, novo presidente eleito, né, Donald Trump, ele fez aos BRICS. Coloca aí na tela, por favor. Yara, você separou, né, a postagem dele? Separei sim. Eu acho engraçado que depois que eu vi esse postagem do Trump, eu fiquei acompanhando, Ricardo e Miguel, as reações ali, os diálogos, né, das pessoas reagindo. E é tão curioso a gente ver como o estadunidense acha que é mais importante do que todo mundo, que os outros países não têm soberania, não têm agenda própria. Sabe, uma coisa de umbiguismo. Eles acham que o mundo gira em torno do umbigo deles. Ele fez essa declaração aí, essa postagem, dizendo a ideia, veja bem, gente, a ideia que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos, acabou. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%, que eu acho que é tudo, né? No mundo agora é tarifa de 100%, e devem esperar dizer adeus à venda. Ai, mudou aqui. Yara, desculpe, eu mudei para assim fica maior, fica só português, é o mesmo texto. Isso, aí, inclusive, ele classifica o Biden, as administrações anteriores, inclusive a dele, porque a ideia, né, que ele tá aqui é contra a ideia, ela é ali de 2006, né? Então, você tem o finalzinho do Bush, tem o Obama, tem o Trump e tem o Biden. E aí, o que você acha disso aí, Ricardo? É uma declaração que é dirigida ao público interno dele, né? Aquele público que elegeu por 2 vezes e que se ressente da perda de importância dos Estados Unidos na economia mundial, né? Especialmente em relação ao crescimento da China. Agora, evidentemente que, além desse público interno, essa declaração produz efeitos contrários no plano internacional, não só entre os países do BRICS, o que é evidente, né? Rússia, China, o próprio Brasil, mas essa declaração, com as palavras empregadas, com o furor que ela apresenta, ela é contrária à ideia de soberania nacional, porque os países têm soberania para executar suas transações na moeda que quiserem, inclusive na sua própria moeda. Não há nada que os Estados Unidos possam fazer para impedir que isso aconteça. Vai retaliar comercialmente países tão importantes quanto aqueles que compõem o BRICS? É pouco provável. De todo modo, é uma declaração que, no cenário internacional, pega muito mal, tem um efeito muito, muito nocivo às relações comerciais dos próprios Estados Unidos. Muito bem. Yara, você quer fazer alguma pergunta? Não, é porque a gente também teve a reação do Kremlin, sabe, Lodge? Em relação, deixa eu só me localizar aqui, em relação a essa ameaça, né? E a Rússia, né, o governo russo de Putin,
diz que a ameaça de Trump ao BRICS será um tiro pela culatra, porque a gente já viu essa novela, Lodi, lá quando ele resolveu iniciar a guerra comercial contra a China. E quem pagou o pato foi o consumidor americano, porque a China é o principal produtor de bens de consumo do mundo, né? E ali, os Estados Unidos não tem mais uma indústria. E aí eu me pergunto, você que tem essa experiência, isso é bravata? Porque na hora H ele tem que mostrar resultado. Como que você vê aí essa bravata do Trump? Eu acho que o Trump vai além da bravata, né? Nós devemos esperar que ele tome algumas medidas realmente nesse sentido. Só que no cenário internacional hoje, que é mais multilateral do que era quando o Trump foi presidente pela primeira vez, iniciativas como essa tendem a ter um resultado contrário ao esperado pelo próprio autor das medidas. Quer dizer, é forçoso reconhecer que depois de 45 anos de neoliberalismo, a economia norte-americana e todos os países que seguiram o neoliberalismo à risca foram perder importância dentro do cenário internacional. Os países que se desenvolveram mais ao longo dos últimos 45 anos, como a China, como a Índia, são aqueles países que procuraram outro caminho para o seu desenvolvimento. Quer dizer, então, é quase que uma catarse, né, norte-americana em função da impotência de evitar o cenário progressivo de deterioração da economia americana. E aí não adianta. O dólar não chegou a ser a moeda universal por bravata, né? E nem vai continuar sendo por bravata. Né? Então, a importância dos países dos BRICS para a economia mundial hoje é muito maior do que era há 4 anos atrás, há 8 anos atrás. E, pelo andar da carruagem, se os Estados Unidos continuar adotando essa postura isolacionista ou unilateralista, esse resultado será progressivamente mais agudo daqui para frente. Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta trazendo para o Brasil, mas mantendo ainda uma ponte com o Trump, porque o Bolsonaro deu uma entrevista agora, nesse final de semana, para o Wall Street Journal, em que ele disse apostar no Trump para que ele volte a ser candidato, recupere os seus direitos políticos e volte a ser candidato a presidente da República em 2026. Ele espera isso, ele inclusive menciona a possibilidade dele pedir ao Trump que imponha sanções econômicas ao Brasil, de forma a pressionar o Brasil, a justiça brasileira, a restituir os direitos políticos de Bolsonaro para que ele volte a ser candidato. Você acha que isso é possível? Você acha que o Trump tem essa capacidade de pressionar o judiciário brasileiro? Eu acho que é possível que o Bolsonaro peça isso ao Trump, porque ele é cara de pau, mas acho pouco provável que o Trump tente se meter numa enrascada como essa, né, de tentar pressionar o poder judiciário de um país, parceiro comercial dos Estados Unidos, para anistiar ou para proteger um ex-presidente que tentou dar um golpe de Estado, inclusive com a tentativa de assassinar o presidente eleito, o vice-presidente, o ministro da Suprema Corte. Quer dizer, o Trump tem características bastante autoritárias e, em alguma medida, dialoga com esse estilo do Bolsonaro, mas eu não acredito que ele vai se meter numa aventura como essa, onde ele tem mais a perder do que a ganhar. E, em última análise, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral não irão modificar as suas decisões em função de pressões do presidente norte-americano. Não tem o menor cabimento a gente trabalhar com essa hipótese. Só quem vive num mundo paralelo, como o Bolsonaro e os seus seguidores, é que podem apostar nisso. Lodi, eu queria mudar um pouco, ficando aqui no Brasil, porque na semana passada foi feito um anúncio, né? Uma notícia, foi noticiado de uma maneira até com muita má-fé, com altas doses de xenofobia, que a China teria comprado uma reserva de urânio no Brasil.
Isso se provou errado, até porque o urânio é monopólio da União, você não tem como comprar. E essa mina, ela foi comprada, eu até fiz uma matéria explicando a história dessa mina, uma mineradora que ela é muito rica em estanho e em outros metais importantes para o desenvolvimento de alta tecnologia. E aí, a provocação que eu quero fazer nessa matéria, eu inclusive listo outros países que também operam no Brasil, explorando os nossos recursos. E a minha provocação será que não está na hora da gente seguir o modelo da China? Porque na China, gringo não explora nada, não. Se você quer uma operação estrangeira em mineração, você tem que fazer uma joint venture, você tem que ter a participação do Estado. Aqui no Brasil, a gente virou uma xepa, né, Lodi? A gente vende tudo. Petróleo, gás e as nossas reservas, inclusive com metais estratégicos, né, que são muito importantes para essa nova indústria. E eu queria que você falasse, contasse para a gente como que você vê essa questão da sinofobia, dessa parceria entre Brasil e China e dessa questão séria da falta de um projeto nacional de desenvolvimento que permite que empresas estrangeiras explorem os nossos recursos minerais. A aproximação do Brasil com a China e com a Rússia, evidentemente, contraria o interesse dos Estados Unidos, que sempre foi a principal potência de influência sobre o nosso país. E essa elite americanófila que nós temos acaba fazendo barulho em função da aproximação que o Brasil só tem a ganhar. Ninguém está aqui imaginando que o Brasil vai romper relações comerciais com os Estados Unidos ou com a União Europeia. Ao contrário, a ideia é agregar novos parceiros comerciais, e hoje a China é o principal parceiro comercial do país, e não tem nenhum sentido a gente voltar atrás nessa direção, né? O Brasil vai aprofundando as relações com os países dos BRICS, apesar da reclamação da nossa direita, né? Ainda muito presa. Veja, é interessante que a Rússia não é mais comunista, a China, embora oficialmente seja um país comunista, mas adota, em parte, uma economia de mercado, e essa xenofobia contra os países que eram socialistas ainda movimenta demais a extrema-direita brasileira. Quanto ao monopólio dos minerais estratégicos, vocês lembram que a Constituição de 88 ela foi bastante protetiva, né? Estabelecendo o monopólio da União para a exploração e comercialização desses bens. Com as reformas liberalizantes do governo Fernando Henrique, nós tivemos uma flexibilização importante nesse monopólio. Quer dizer, com preocupação que a gente... Claro, a notícia que plantaram era uma notícia falsa, né? Mas esse tema é importante que seja discutido, né? O monopólio da União para a exploração dos minerais estratégicos. Acho que eles têm que ser comercializados, seja no mercado interno ou externo, mas sob uma política pública determinada pela União Federal. Não pode ser tratado como uma mercadoria como outra qualquer. Diga, Miguel. Eu queria só trazer um comentário aqui. É fake essa notícia? Não. Essa notícia não é fake. Houve a compra de uma mineradora Taboca, lá no Amazonas, que produz estanho. O que é falso é que a China comprou reservas de urânio do Brasil, tá, Felipe? Diga, Miguel. Ricardo, voltando aqui para a política nacional, queria a sua opinião sobre como você viu o debate político depois do pronunciamento do Fernando Haddad, né? Houve muito ataque especulativo à economia brasileira, o dólar hoje está chegando a 6,6, está fechando 6,6, muito ataque. Nos jornais estão dizendo que as ameaças do Trump
que podem ter influenciado, causado alguma especulação. Se somaram, né? Seria uma das razões para a desvalorização do real, seriam as ameaças do presidente eleito Donald Trump aos BRICS e ao Brasil. É o seguinte, queria saber como é que você viu o anúncio do Haddad e como é que você está vendo, de forma geral, aí, o esforço do governo Lula para lidar com o Congresso Nacional e governar. Não é fácil a missão do terceiro governo Lula, porque hoje a configuração de forças no Congresso Nacional é diferente dos primeiros governos, mas nós temos um Lula muito mais experiente, né, e que consegue dar a real dimensão a cada uma das dificuldades. Essa sacada de, quando o mercado clamava por corte de direitos sociais, se propor uma reforma tributária efetivamente progressiva, como a do imposto de renda anunciada pelo ministro Haddad, acho que é algo que precisa ser comemorado. Nós tivemos aí, nos 2 primeiros anos, né, do governo, nós tivemos uma reforma tributária que era uma reforma do mercado, mas que foi abraçada pelo governo Lula, que é a reforma que deu origem à atual emenda constitucional 132, que simplificou a tributação sobre o consumo. Mas foi muito neutra em relação à questão da justiça fiscal. E agora, pela primeira vez, acho que pela primeira vez, desde que eu me entendo por gente, alguém propõe uma reforma tributária com cunho efetivamente de justiça fiscal, dando isenção para quem ganha até R$5.000, reduzindo o imposto para quem ganha entre R$5.000 e R$7.500, e para compensar essa perda de arrecadação, tributar aqueles que não são tributados. Vocês sabem que quem ganha lucros e dividendos é isento de imposto de renda. Então, o que o Haddad está propondo, o governo está propondo, é que, independentemente da origem do rendimento, existe uma tributação mínima de 10%. Ou seja, para aqueles que são isentos em lucros e dividendos, pagar até 10%, enquanto os trabalhadores pagam 27,5%, até 27,5%, como se sabe. Então, é importante esse alívio para quem ganha até R$5.000 e saber que essa conta vai fechar com um sacrifício que não é grande, sacrifício mínimo para aqueles que ganham acima de R$50.000 e que têm hoje uma tributação hipodimensionada. Eu quero lembrar que o Brasil é um dos poucos países que isenta lucros e dividendos. Quer dizer, então é uma medida que, a meu ver, é muito positiva. Agora, o mercado está caindo de pau. Primeiro porque queria cortes mais profundos do que foram realizados pelo governo, dentro daquela lógica da austeridade seletiva, que, como eu falava há pouco, não levou nenhum país ao desenvolvimento nos últimos 45 anos. Segundo que fala de renúncia de receita e, ao mesmo tempo, de tributação dos mais ricos, o que, evidentemente, não agrada ao mercado. A gente vai ter uma luta muito grande quando essas medidas chegarem no Congresso e, se não houver mobilização da sociedade, se não houver a compreensão de que é uma medida baseada na justiça fiscal, talvez o governo não consiga aprovar. Porque as primeiras declarações do presidente da Câmara, do presidente do Senado, não foram positivas. Quer dizer, então, nós temos um Congresso que é muito refém dos interesses do mercado financeiro. E só com a mobilização da sociedade a gente vai conseguir aprovar uma medida importante como essa reforma tributária da justiça fiscal. Agora sim temos uma discussão sobre uma reforma tributária baseada na justiça fiscal e não na simplificação, como foi aprovada no ano passado. Lodi, eu acompanhei algumas críticas da mídia hegemônica dizendo que foi um erro político misturar os assuntos ali durante o pronunciamento do ministro Fernando Haddad, né? Então, ele fala dessa justiça, busca por justiça
tributária e também essa modificação no imposto de renda, né? Como é que você avalia essa crítica? Você acha que misturou, que podia ter sido separado? Como que você vê? É uma questão de estratégia, já que são dois assuntos diferentes, né? Um é o atendimento ao arcabouço fiscal e o outro, uma medida que o governo já vem anunciando desde o início. Quando o governo encampa a proposta de reforma tributária que acabou aprovada, o Haddad dizia, a próxima é a do imposto de renda. Então, assim, foi a estratégia utilizada de justamente atenuar os efeitos antipopulares do corte de despesa, porque não tem jeito, né? Todo corte de despesa gera insatisfação em parcelas da sociedade. No caso concreto, a insatisfação do mercado se deu porque eles queriam que cortasse mais e que queriam que cortasse o BPC, o salário mínimo, e o Lula acabou procurando outros, os militares, nas emendas parlamentares, né? Então, me parece que a estratégia que o ministro da Fazenda utilizou é de juntar os dois assuntos para mostrar, olha, nós não estamos só cortando direitos, nós estamos fazendo também uma reforma baseada na justiça fiscal. Então, assim, me parece correto o encaminhamento do ministro. Agora, a gente não se ilude de que vai ser fácil de aprovar, porque vamos ter que enfrentar o conservadorismo do Congresso Nacional nessa matéria. Lodi, falar sobre esse processo contra o Bolsonaro, né? Semana passada, a Polícia Federal publicou o relatório, o ministro Alexandre de Moraes deu publicidade, o relatório se tornou público, 884 páginas, e o Brasil ficou estarrecido de saber que havia um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. E um plano macabro, impresso de forma assim bizarra dentro do Palácio do Planalto. Reuniões foram feitas na casa do Braga Neto, que era um dos homens fortes do governo Bolsonaro, foi ministro, era o candidato a vice-presidente dele, né? E agora a gente está assistindo aí a defesa de Bolsonaro tentar jogar a culpa para os militares. E eu queria saber o que você acha dessa estratégia, como se no golpe não foi negado, não tem como negar, né? Você tem prints de conversas. Impressionante, né? Ninguém negou, né? Ninguém negou. Até o Flávio Bolsonaro veio tentar justificar que planejar assassinar não é igual a assassinar, né? Mas ninguém chegou e disse, olha, é tudo mentira, nada disso é verdadeiro, né? Então, nós temos um golpe, uma tentativa de golpe, na linguagem deles, auditável, né? Imprimiram, produziram provas, trocaram mensagens de WhatsApp, etc. Tem prova até dizer chega. Eu sempre, e acho que a história recente do nosso país mostra a importância disso, fui cioso do respeito ao devido processo legal e bastante preocupado com a proliferação das prisões cautelares, né? Eu acho que, em princípio, o indivíduo só pode ser preso com trânsito julgado da sentença condenatória. Mas o que o Bolsonaro está fazendo, desde que essas notícias foram reveladas, e mesmo antes, porque ele não muda o seu comportamento desde que foi eleito presidente, é uma situação que caracteriza os pressupostos da prisão cautelar, porque ele chegou a dizer que poderá pedir asilo à embaixada estrangeira. Ora, qualquer suspeito que der uma declaração como essa estaria preso. Vocês já imaginaram, a gente falou aqui de Trump, de Biden, vocês já imaginaram o que aconteceria se alguém tramasse contra a vida do presidente eleito dos Estados Unidos e que se alguém fosse o presidente que perdeu as eleições? Vocês imaginaram algo parecido? O que aconteceria com quem atentasse contra a vida de um chefe de Estado eleito? Em qualquer país do mundo,
indivíduo seria encarcerado, os Estados Unidos mandariam para Guantánamo, e isso seria tratado como um assunto gravíssimo de segurança nacional. Mas no Brasil a gente vê a tentativa da direita de normalizar esses episódios, de mostrar que não foi bem assim, que... Aliás, é essa forma como lida com o Bolsonaro desde o início. Não, ele falou, mas não é bem isso. Eu acho que esse relatório da Polícia Federal prova que o que ele falou a vida inteira era verdade. E ele só não consumou o golpe porque não teve apoio que ele esperava maciço do alto comando do Exército. E, aliás, não houve apoio do alto comando do Exército porque as condições objetivas não estavam dadas para o golpe militar. Né? É uma situação muito diferente da de 1964, tanto no plano internacional quanto no plano interno. Então, me parece que, embora o golpe tivesse todos os elementos para dar errado, havia uma disposição clara e incisiva do Bolsonaro e dos militares diretamente ligados a ele para fazer um golpe que teria características sangrentas, com a morte. Nunca houve isso na história do Brasil, né? A tentativa de se assassinar o presidente eleito para evitar a sua posse. Agora não estou vendo vocês. Eu voltei aqui. Estamos aqui. Teve até um comentário, a primeira nota do Braga Neto, Lodi, que ele, logo depois, né, que começaram a sair as notícias, a defesa dele faz uma nota em que ele não nega o golpe, mas nega o contragolpe. Né? Ele ficou muito mais preocupado. Golpe dentro do golpe, né? Exatamente. Só que a defesa do Bolsonaro, tudo indica que vai adotar exatamente essa estratégia. Na última sexta-feira, o advogado, né, do Bolsonaro, Paulo alguma coisa, agora me foge o nome, ele disse exatamente isso, que não tem nada ali que associe Bolsonaro ao golpe, porque haveria um gabinete institucional ali. Como que você vê essa estratégia, Lodi? Agora nós vamos ver os advogados adotarem estratégias jurídicas, e que, às vezes, têm repercussões políticas contrárias aos interesses dos seus clientes. Tá? Mas não adianta você estar politicamente bem se você perde seus direitos políticos, né? A partir de uma sentença condenatória. Então, o que a gente vê agora, a tentativa da defesa do Bolsonaro, é de dizer, olha, o Bolsonaro não participou disso. Isso aí era coisa lá dos generais, do general Heleno, do general Braga Neto. Agora, é pouco crível que os dois braços militares do presidente Bolsonaro tramassem um golpe sem o conhecimento do presidente Bolsonaro. Evidentemente que ninguém acredita nisso. E a estratégia da defesa do Bolsonaro leva a um efeito colateral, que é aumentar a possibilidade desses militares que sentem a quebra de confiança. Até agora ninguém abriu a boca para falar mal dele, né? Nenhum desses militares quebrou o vínculo de lealdade que tinha com o Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro tenta se livrar colocando tudo na conta desses generais, evidentemente que a partir de agora aumenta a probabilidade de uma delação premiada de qualquer desses militares indiciados. E acho que eles vão ter muita coisa para contar a respeito do presidente Bolsonaro. Quer dizer, então é uma estratégia que não é de todo impensável, né? Afinal de contas, a primeira tentativa que o réu tem é dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é natural que o advogado do Bolsonaro está sendo pago para isso, né? Adote essa estratégia, mas tem esse efeito colateral de produzir uma estratégia de contra-ataque dos que estão agora sendo acusados pelo Bolsonaro. Agora, eu acho que há no relatório da Polícia Federal provas suficientes para incriminar todos eles. Vai ficar
um delatando o outro, um tentando botar na conta do outro, mas, na verdade, todos eles participaram dessa trama macabra de instaurar uma ditadura no nosso país e de promover o assassinato de adversários políticos. Lorde, o Miguel ainda não voltou, eu quero aproveitar e fazer outra... Não, ele está aí. Não, pode fazer. É porque tem alguns detalhes, né, que a gente vai fuçando e vai achando. Quando eles admitem a possibilidade de existir campos de concentração, eu fiquei muito assustada, não porque eles sejam capazes, mas você sabe quando você... Às vezes são coisas tão horríveis que eu fico muito assustada que a pessoa tenha coragem de escrever para outras pessoas, banalizar. E isso nos traz um debate que eu considero imprescindível, que é a questão militar no Brasil. Você que já foi ex-reitor da universidade, né? Como é que você vê? Será que agora vai? A gente tem condições históricas, materiais para poder encarar uma reforma na formação desses militares, Lorde? Olha, Yara, precisava, viu? Porque realmente a gente vê que desde de ter idade, os jovens militares são doutrinados numa perspectiva contrária aos direitos humanos, contrária à democracia, contrária à cidadania. Isso precisa mudar. Agora, eu não sou muito otimista em relação a isso. Por mais que a gente saiba que graves crimes foram perpetrados por militares de alta patente, há toda uma tentativa do Exército de dizer, olha, são eles, é o CPF deles, não é a instituição. Mas o fato é que o Exército ele tem grupos, ele tem camadas, mas o que une todos eles é a falta de apreço pela democracia e pelos direitos humanos. Essa turma do Bolsonaro é a turma do Costa Silva. Eles eram, os que hoje são generais, eram cadetes, eram tenentes, eram capitães na época da ditadura. E participavam do grupo que perdeu. A disputa do grupo do Geisel, né? Um grupo do Médici, do Costa Silva, Geisel, Golbery de um lado querendo a abertura, né? E o Médici, Costa Silva já tinha morrido, mas é o mesmo grupo, queria endurecer o regime, né? E o que você vê hoje é que parece que é o grupo mais duro que deu origem a esses generais de Bolsonaro. Quando Bolsonaro, no impeachment da Dilma, ele faz saudações ao Ustra, quer dizer, isso é algo muito grave, que foi banalizado na época, porque havia interesse de fazer o golpe contra a Dilma. Então, na verdade, eu não acredito que ainda tenhamos condições de fazer profundas modificações na educação militar. Mas era muito necessário. Você vê que outra coisa que é necessária, se a gente comparar a ditadura militar brasileira com a uruguaia, com a argentina, a gente vai ver que a opção pela anistia aos militares foi um erro. Foi um erro que permitiu que hoje se fizesse um discurso de volta da ditadura militar, que houvesse manifestação popular na porta de quartel pedindo golpe de Estado. Quer dizer, será que essas pessoas não vivenciaram o que aconteceu na história desse país? Quer dizer, muitos não vivenciaram, mas a gente não fala muito disso. A gente anistiou os militares, a gente não tem um museu da ditadura como há no Chile, né, que é muito interessante, né? Então, até a luta da Comissão da Verdade foi algo traumático, e que só saiu porque a Dilma era presidente. Como uma ex-presa política chegando à presidência da República, deu força a essa pauta. Mas, então, é preciso que a gente caminhe muito ainda para conseguir formar um militar democrata nesse país. Ainda não houve, desde a ditadura militar, qualquer alteração na educação militar, infelizmente.
e não vejo perspectivas de curto prazo para que isso aconteça. Lodi, a gente tem só uns 5 minutos, mas acho que é o suficiente para uma última pergunta, para trazer para o Rio de Janeiro, né? Como é que você está vendo aí, agora que já a gente teve as eleições municipais, né? O Eduardo Paes ganhou aí no primeiro turno com tranquilidade. Como é que você está vendo que está caminhando a política do Rio de Janeiro para 2026? Eu acho que a tendência é Eduardo Paes ser candidato a governador, né? Acho que está muito claro isso para todo mundo, e as forças ligadas ao bolsonarismo e ao governo Cláudio Castro apresentarem uma outra candidatura. Acredito que deva se repetir a tendência de parte da esquerda, principalmente o PT e os partidos que compõem a federação e o PDT, se aliarem a Eduardo Paes. Mas isso vai precisar de uma postura muito mais ampla do que se deu na prefeitura. Não vai ser tão fácil. Primeiro que para a prefeitura, ele é o prefeito, né? A candidatura à reeleição sempre é mais fácil do que de uma nova investida. Segundo que o governo do Estado é muito forte no interior, tem apoio de muitos prefeitos, e está havendo um realinhamento político-eleitoral de Bolsonaro com Cláudio Castro. Então, teremos uma candidatura forte. Não se sabe ainda quem será o candidato, mas será uma candidatura forte pela capilaridade que esse grupo apresenta nos municípios do Rio de Janeiro. Por outro lado, Eduardo Paes é hoje o político com maior popularidade do nosso Estado. Então, tem bastante chance de sair vitorioso, dependendo das articulações que ele vier a fazer. Agora, certamente, apostar novamente numa chapa puro sangue é pouco provável dentro dessa conjuntura mais complexa que o pleito estadual apresenta. Maravilha. Lodi, então chegamos ao final aqui da nossa live. Agradeço muito a sua participação. Tem até mais um minutinho sobrando, se quiser usar aí para se despedir, fazer um comentário final, fica à vontade. Queria agradecer Miguel, Yara e todo mundo que está assistindo aqui no Jornal Fórum. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa semana tivemos realmente assuntos muito exclusivos, né? A questão do golpe de Estado, a questão da reforma do imposto de renda, as implicações internacionais do envolvimento do Brasil com os BRICS. Então, é uma semana importante, a gente tem que continuar atento aos acontecimentos. E fechando em 2 palavras-chave: anistia, não, e isenção do imposto de renda, sim. Maravilha. Olha, eu estou muito cansada de ver a história, viu, Lodi? Eu estou exausta. A gente não tem sossego uma semana. É impressionante. Não, pode dar uma... Eu acho que ninguém tirar férias. Eu acho que o roteirista do Brasil devia tirar férias de final de ano e dar um sossego para a gente. É isso. Um abraço para você. Abraço, Lodi. Obrigada, viu?